Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como montar essa linda casinha aqui de toda MDF 3mm com esse modelo de pino porta-chave, um acetato aqui atrás para ficar como se fosse vrido. Quem tiver interesse na peça eu posso enviar aí para qualquer lugar do Brasil, porém tem um frete, né? Eu tenho que fazer o cálculo do frete. Eu vou deixar o valor aí da peça na descrição do vídeo, da peça e do vetor. Quem tiver interesse na peça ou então quiser comprar o vetor para mandar recortar aí na sua cidade, procura alguém que corta a laser, né, MDF de 3mm. Manda só recortar mesmo para sair mais em conta, e a montagem você faz em casa com a instrução desse vídeo. Para comprar a peça mesmo, de repente comprar uma só, talvez não compense por causa do frete, mas se juntar umas duas aí, que às vezes dá para juntar no mesmo frete, às vezes até compensa, né? Dependendo da região. Então, se você já gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa um comentário aí positivo, e se não gostou também pode deixar um negativo. E qualquer dúvida sobre a montagem que vocês tiverem, pode deixar aí no campo dos comentários, que sempre que eu puder eu vou estar respondendo aí de um por um. Então vamos para o passo a passo. Já estou com todas as peças aqui distribuídas e eu vou primeiro realizar uma pintura, né, porque fica mais fácil depois de pintado, depois de montado fica mais difícil de fazer a pintura. A pintura não tem tanto segredo, depois eu mostro a vocês a cor que eu pintei aqui. Já pintei aqui, ó. Essa cor aqui é amarelo pêssego. Para quem quiser saber como eu pinto, eu deixo a tinta um pouco ralinha, aí passo uma mão, só para cobrir o MDF, depois deixo secar, aí passo outra mão e deixo secar. Depois que seca, eu passo uma lixa 220 para tirar o risco da tinta, né, a marca da tinta. E agora eu vou colar as pecinhas aqui, o coraçãozinho aqui, esse detalhe aqui em cima, o jarrinho de flor aqui abaixo da linha da janela, colado alinhado com a linha da janela aqui, né? Não tem segredo, só é centralizar direitinho. Só essas peças eu vou colar, só essas por enquanto. Já colei aqui, ó, a flor e o coração e esse detalhe. E agora o próximo passo, agora eu vou passar um verniz spray. Vou organizar todos eles aqui. Esse aqui vocês selecionam o lado que vocês vão usar. Aqui esse caso tem um pretume aqui um pouco que o laser deixou, então eu vou usar o outro lado. Então vocês selecionam o lado que vocês vão usar e passam um verniz spray. Esse verniz spray ele dá mais um brilho na tinta e fica mais bonita a peça. Então eu vou usar esse aqui, ó, da Tech Bond incolor. Então aqui não tem segredo, vou levar ali pro vento e só ir passando assim para criar uma camadazinha de um brilho na peça. Já passei o verniz, agora eu vou colar aqui esse pedacinho de acetato, pode ser um plásticozinho de garrafa PET também, e vou colar aqui atrás na janelinha. Diminuir um pouco, está muito grande, e vou colar aqui. Aí eu uso a cola 793 da Tech Bond, essa daqui, que ela pega tanto no acetato como no MDF. Já colei aqui, ó. No começo do vídeo eu tava mostrando para vocês essa cola aqui, ó, 793 da UP Bond. Aí ela acabou, aí eu comprei dessa daqui, ó, e percebi uma diferença. Todas as duas colam, só que essa daqui cola bem mais rápido. Se não centralizar direito, já era, não dá para soltar mais. Agora essa daqui dá tempo
de controlar a peça mais um pouquinho. Então já colei aqui o acetato. E agora vamos partir para os rebites porta-chave. O rebite niquelado ou pino porta-chave. Aqui a gente vai ter que usar um ferrinho. No caso eu vou usar aqui um ferrinho de rebite, mas pode ser um preguinho. Mas tem que ser um ferrinho que tenha a mesma espessura do fio de nalha que a gente vai usar. Esse é o fio de nalha de corta-grama. Então eu vou bater ali no chão para reabrir aqui esse furo. Já reabriu ali os que eu preciso, ó. Veja que esse aqui vem desse jeito. Esse aqui eu reabri, que passa o nalho. Mas tem que atentar para que o furo fique só a continha mesmo do nalho, para não ficar com muita folga, senão depois a cabecinha que a gente fizer aqui não vai segurar no rebite. E vamos usar também uma miçanga. Essa daqui tem mais ou menos uns 5 milímetros de diâmetro, e é uma miçanga que também é entre o nalho dela, de preferência fique o mais justo possível. Depois eu vou fazer mais para frente um vídeo mostrando detalhes de como instalar esse pino porta-chave. Mais para frente eu vou mostrar aí detalhes, mas agora eu não vou mostrar tanto detalhes não. Então, como eu tô com o nalho aqui inteiro, eu já vou passar aqui a bolinha pelo nalho aqui. E já vou passar por trás aqui, ó, da peça. Aqui ficou um pouco apertado, mas passou. Quanto mais justo ficar, melhor. E vou passar agora pelo rebite aqui, ó, por dentro aqui. No vídeo da igrejinha, de uma igrejinha que eu fiz porta-chave, eu ensinei de forma diferente, mas eu achei melhor dessa forma assim. Já passei aqui, ó. Agora eu vou queimar com o laser aqui na ponta para criar uma cabecinha. Já queimei aqui, ó. A cabecinha aqui não deixa o nalho sair. Então aqui agora vamos colocar um pouquinho de cola aqui, só uns 2 pinguinhos aqui para quando o rebite encostar lá ficar colado. Eu já coloquei os 2 pinguinhos de cola. Agora eu puxo, a cola ficou até sobrando aqui, eu vou passar um papel para limpar. A gente puxa assim, ó, puxando o nalho aqui, né, contra a peça, no caso puxando o rebite contra a peça, né, para ele colar. Depois você demorar aí uns 10 segundos já cola. Aí vocês vêm com a bolinha, aproxima a bolinha aqui que eu já tinha colocado, passado pelo nalho. E agora vocês vão botar um pouquinho de cola aqui, ó, no cantinho, e aproximar a bolinha. E aí vocês pressionam assim, ó, né, pressionando a bolinha para lá, para frente, pro lado do rebite, e puxando o nalho para trás. Vou fazer isso aqui. E aí depois que secar, é só vocês pegar o alicate de corte e colar aqui bem no cantinho da miçanga. Pronto, um já está no lugar. Agora eu vou fazer esse procedimento com os outros 3 e volto daqui a pouco. Já coloquei aqui, ó, todos. Agora é só colocar as cabecinhas. As cabecinhas vocês encaixam ela. Aí geralmente quando a gente encaixa, ela entra com tudo. Aí depois vocês voltam um pouquinho ela. Aí fica maior o pino. Esse aqui é os pinos número 5. Tem uns menor também, né? Vou explicar os detalhes quando eu for fazer o vídeo de como colocar esses pinos MDF 3mm. Então é só encaixando aqui. E agora vamos instalar aqui o suporte, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o do mais pequeno que tem. Aí eu sempre faço o furo já na máquina, já projeto o furo para esses aqui. Caso alguém for usar um maior, aí pode me falar que eu modifico o arquivo.
é só dizer a distância que tem de um furo para o outro, que aqui eu deixo também a mesma distância dos furos. Então vou fazer do mesmo jeito aqui, como o meu nalho está aqui no rolo, eu não quero cortar, então eu boto primeiro por aqui, ó, pela frente, ou melhor, no caso é aqui por trás. Primeiro aqui nesse furo do suporte, assim, ó. E agora eu vou passar pela peça aqui no mesmo lado do suporte. Esse aqui tá um pouco ruim de passar porque eu furei com a furadeira, porque eu esqueci, quando eu fiz essa primeira peça, eu esqueci de colocar os furos no arquivo, mas agora já está incluído o furo no arquivo. Agora vem aqui pro outro lado, ó, puxa aqui um pouquinho para sobrar, aí volta pelo outro, volta pelo outro. E aqui agora só é passar pelo outro aqui agora. Bom, tá do jeito que tá aqui. Eu já coloco o fogo aqui nessa cabecinha para ela não sair mais. Já coloquei aqui, ó. Agora é só ajustar, né? Empurra para lá. Sim. E agora puxa esse aqui, segura esse aqui e puxa. Não força muito, para não forçar aqui o MDF. Então eu corto aqui pertinho, deixando só uns 2 milímetros mais ou menos. E aqui é só colocar fogo nessa outra cabecinha do laser aqui com isqueiro, para criar uma cabecinha. Talvez dê para vocês perceber aí que não ficou tão alinhado, porque, como eu falei, o furo foi feito na furadeira. Mas o furo que vai vir já no arquivo para recortar no laser vai ficar bem centralizado. E agora sim poderemos começar a montagem para finalizar, né? Primeiro eu vou colar essa pecinha aqui, né? Que é a parte que eu pintei para baixo, aqui assim. Colocar a cola aqui. E antes que a cola, já coloquei cola aqui, antes que a cola endureça de vez, eu já vou colocar essa outra parte aqui, deixa eu ver como é, para ver onde é que eu vou colocar a cola. Aqui e aqui. Que já deixa a peça esquadrejada. Não, não é assim, cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui como é. É assim mesmo. Desse jeito. Pressionar um pouquinho aqui para fixar. Tô colando com essa cola instantânea, mas vocês podem usar, quem não tiver muita prática, pode usar a cola branca, que dá tempo de colocar a cola, pode amarrar aí com as ligas, dá mais tempo de trabalhar. Essa daqui ela trava rápido. Então, segurar aqui. E agora é só colocar a cola aqui nos demais pinozinhos e encaixar essa outra peça aqui da frente. Pressiona um pouco, já coloquei cola. Pressiona. E pronto. Está concluída aí, ó, essa bonequinha muito linda. Esse porta-chave aí, casinha. O arquivo está disponível para venda, tá? Só peço, pessoal, por favor, para vocês, aqueles que adquiriram o projeto, não compartilhar esse arquivo com outras pessoas, porque muitas pessoas não têm consciência e publicam o arquivo em grupos públicos, e aí tira a força do meu trabalho, né? Eu trabalho fazendo isso, criando os arquivos para fazer essas coisinhas assim. Então, o pessoal que adquiriu o arquivo, não compartilhe em grupos públicos. Então, quem tiver interesse é só entrar em contato. Às vezes tem pessoas que
tem interesse em adquirir a peça, mas mora muito distante, então o arquivo serve tanto para as pessoas que faz para vender, como para as pessoas que quer fazer um só para casa. E vocês podem pegar o arquivo e levar aí para uma pessoa que recorta. Vocês pedem para ele recortar, só recortar as peças, e vocês trazem para casa e monta com a instrução do vídeo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, que eu vou tirando as dúvidas de vocês e vocês vão conseguir montar sossegado aí em casa mesmo. E quem tiver interesse de adquirir a peça, também vendo, porém, para as pessoas que moram mais distante, tem a questão do frete, né? Tem que fazer o cálculo de envio para ver quanto custa para enviar a casinha aí para sua região. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe um comentário aí, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas. E é isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.